Olá, senhor Lincoln. Bom dia, Mister Beta. Estou aqui no seu canal para mostrar para você os meus 4 aquários para o seu quadro do Reagindo ao Aquário dos Inscritos. Meu nome é Klaus, tenho 42 anos, sou itabirano, mineiro, conterrâneo do Carlos Drummond de Andrade, aquele mesmo que está aí sentado na praia de Copacabana, perto da sua casa. E esse primeiro aquário que eu vou mostrar é o meu aquário principal, aquário de 300 litros. Primeiramente, falando de suas dimensões, tá? Ele é um aquário de 1,20 m por 50 por 50 e ele foi construído há quase 6 anos, lá em julho de 2020. Eu sou aquarista há 9 anos, então praticamente ele aí vem me acompanhando na grande parte da minha experiência como aquarista. Falando um pouquinho de sua fauna, ele é um aquário com a fauna predominantemente da América do Sul, tá? Os meus protagonistas é o acarabandeira, ao lado aí, ó, o lábio frenaço também é lindão, né? É o tubarãozinho do aquário, sucesso aqui da criançada. Então, meu predominante, né, é o acarabandeira, é o peixe que eu gosto aí, né, de ter sempre no aquário. Nesses 6 anos desse aquário, já tive até criação, né, eles é desovários, já separei em outros aquários, tive certo sucesso, né, mas nesse momento estou com esses aqui. É uma cara comum, a cara fumaça, e esse aqui é um acará de uma espécie que eu não me recordo o nome, bem bonitão. Temos aqui o lábio frenatus, né, que é um peixe que está aí há 5 anos comigo. Peguei ele quase um pouquinho depois que eu construí o aquário. Já resistiu aí bastante coisa, né, os meus erros e os meus acertos. Uma quantidade de tetras aqui, né, tem um tetra rosa, que é um peixe muito, muito, muito lindo. Não sei se você já fez vídeo sobre ele, recomendo, tá? Tetra fortuna, que é este cinza aqui, né, com a rajada preta ao redor do seu corpo. Temos o Tetra Mato Grosso, que é o meu Tetra preferido. Tive ele desde o meu primeiro aquário ali de 20 litros. Na verdade, meu primeiro aquário foi uma beteira, né, de 1,5 litro. Comecei assim como quase todos, né, com beta. Temos aqui coridoras, predominantemente albinas, né, que é a minha coridora preferida. Mas também tem algumas outras coridoras aqui, como corredor comum, como corredor Schwartz, né? Que deve ter aí uma totalidade de umas 15 corredores neste aquário, ok? Temos aqui um ciclídeo de anão muito bonito, que eu também gosto muito, que é o Papilocromis, tá? Alguns maiores, outros menores. É um peixe que nada bastante aqui na frente do aquário, né? Ou seja, você consegue desfrutar ele bastante. Temos ali atrás um peixe mocinha. Inclusive é uma que sobreviveu aí um pico de amônia que eu tive recentemente. Infelizmente, né? Até depois de 6 anos de aquário, a gente às vezes erra, né? E aí cometi aqui um pequeno erro, uma troca de produto, que não deu muito certo. E aí deu um pico de amônia. Morreram as minhas mocinhas e o Cruzeiro do Sul que eu tinha nesse aquário. Temos aqui o Tetra Enfermeirinho, são 6, tá? Eu também tive aqui um aprendizado um pouco diferente, porque não sabia que esse peixe pulava. E ele pulou do aquário, tinha comprado 10, sobraram só 3. Como não tenho tela, eu aprendi da pior forma. Que para ter um peixe enfermeirinha, precisa ser um aquário tampado. Tem um cascudo também, tá? Um cascudo bem bonito. Ah, tem aqui o peixe dianema, tá ali. Um peixe super interessante, muito bonito. Tenho 3 aqui nesse aquário. E é um peixe aí muito ativo, né? No comportamento. E ele é um pouco exótico também, né? Em sua beleza aí. É um peixe que eu gosto demais. Vamos ver. Ali, tá ali o cascudo, tá? Ali se alimentando dos troncos. É um cascudo comum, um pouquinho tortinho. Um cascudo que eu ganhei do meu cunhado, né? Ele se desfez dele. E tá aqui praticamente 3 anos já neste aquário. E resolveu bastante aí alguns problemas que eu tinha de algas. Tenho aqui alguns mini cascudos. Deixa eu ver se eu consigo encontrá-los agora. Provavelmente não. Um limpa-vidro, né? Eu tenho um pouco de dificuldade com limpa-vidro e eu não consigo manter eles por um longo período.
uma outra cara-bandeira, muito bonito. Deixa eu ver se me faltou algum peixe. Creio que não. Bom, vamos falar um pouquinho aí da filtragem, né, deste aquário. Eu tenho aqui um sistema de canister, vou mostrar para vocês. É um canister da Samsung, ok? Um canister muito bom, nunca me deu problemas. Uso ele na velocidade 4, que é 4.000 litros por hora de filtragem, além de ter um hang-on estilo mini canister, também da Samsung, 900 litros hora, ou seja, eu tenho quase 5.000 litros hora de filtragem, o que para mim é muito bom, né? Muito bom e me atende perfeitamente nas minhas necessidades. Falando de fauna agora, né? Tenho aí muitas cabombas, né? Aqui eu sempre preciso estar podando ela, uma planta que cresce bastante. Essa aqui, não me lembro o nome. Tenho ali a samambaia, por influência aí do Mr. Beta, né? Rabo de raposa, enfim. Tenho plantas aqui de baixa complexidade, né? Baixa exigência de CO2. Apesar que eu complemento aqui com CO2, que é aquela mistura, né, de ácido cítrico com bicarbonato de sódio. É um composto aqui que me rende mais ou menos um mês de autonomia, né? Aqui em cima tem uma jiboinha, muito interessante, né? Ela tem um crescimento mais lento, mas eu acho bem bacana. Já coloquei aqui a batata, né? A batata doce, que também fica bem legal, mas ela apodrece rápido. Então a jiboinha foi bem interessante. Eu deixo ela ali, né? A raiz dela na água. Ela vai crescendo aí lentamente, fica bem bonito. Aqui tá escuro, né? Deixei a luz apagada. Tenho aí o bambu da sorte também. Eu acabei tirando as folhas secas, ele já esteve um pouquinho mais bonito. Mas é um bambu, né? Que cresceu bastante. Essa planta aqui a gente deixa também a raiz dentro. Ela chegou mais ou menos assim, já cresceu mais da metade, né? Seu tamanho original. Parâmetros desse aquário, ele tem um pH levemente ácido, 6,7, tá? Porque os peixes eles vivem muito bem nesse pH, a fauna que eu tenho. Manutenção, eu faço a TPA de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Ah, Klaus, é muito tempo fazer uma TPA, mas eu percebi que se eu reponho entre 7 a 10 litros por semana devido à evaporação, eu não preciso fazer TPAs mensal, até porque tem muita planta, uma filtragem muito bem dimensionada. E eu aprendi nesses meus tempos aí de aquarista que quanto menos se mexe no aquário, mais estável ele fica, menos problemas a gente tem aí com mortalidade dos peixes. Limpeza do canister. Faço mais ou menos de 4 em 4 meses ou 5 em 5 meses, tá? E aí fica 2 ou no máximo 3 vezes por ano. Do hang-on, né, o mini canisterzinho ali, aí sim eu faço uma limpeza todo mês, porque é um sistema menor e os perlon, né, o perlon ele satura mais rápido. Iluminação, pessoal, tem aqui um conjunto de barras de LED que eu fiz aqui num fornecedor local de Belo Horizonte. E aí tem LED branco, frio, branco, amarelo, o tal do full spectrum, né? Ou seja, aquelas luzes azuis e rosa. E coloquei aqui também duas lâmpadas de bulbo de 15 watts cada uma. As lâmpadas elas ficam acesas menos tempo. E eu tenho uma controladora aqui um pouco antiga, ok? Não tem problema. E aí o que ela faz, né? Ela simula aí o amanhecer, ou seja, ela vai acendendo, né, numa frequência de controlada, 10% de sua potência, 30%, 50% até chegar no 100%. E à noite ela vai apagando as luzes brancas, fica até bonito, fica um azul assim, sabe, na parte da noite, como se fosse aí o luar. Então fica muito bonito esse efeito. Quando se tem aí essas barras de LED e uma controladora na qual você consegue configurar o tempo, quando a luz vai acender, quando a luz vai ligar e a potência, né, de sua iluminação a cada período do dia. Vamos falar de alimentação. Eu gosto muito de variar porque as marcas hoje em dia trazem uma qualidade muito boa, né? Então eu dou alimentação para os peixes segunda, quarta, sexta
e sábado, ou seja, eles não se alimentam terça, quinta e domingo. Então, segunda, eu dou esse conjunto aqui de rações, tá? Quarta-feira, eu dou esse conjunto aqui de rações. Sexta-feira, eu dou esse conjunto aqui de rações, e aí tem Nutricon, né? Que é o caso aqui da Procolor. Tem grande parte aqui da Poitara linha Black. Coloco aqui a Flocos da Sera. E no sábado eu coloco essa da Alcon, que eu gosto muito dela, e a Garlic da Poitara. Aliado a isso, para os peixes de fundo, esqueci de colocar aqui. Aí sim, todas as vezes que eu dou alimentação, eu coloco aqui a Bottom Fish da Alcon e a peixes de fundo da Poitara. Ou seja, bem variado aí para atender aí os meus peixes, né? Algumas aqui com uma tendência um pouquinho mais de carnívoro, outros onívoros, né? A maioria aqui são onívoros. Então eu creio que dessa forma todos eles se alimentam muito bem. Uma dica que eu dou para alimentar os seus peixes nas suas férias. Hoje em dia tem produtos bem legais. Este aqui é um deles, tá? É um alimentador automático. Então, este alimentador você terá aqui muitos compartimentos, né, na verdade, ao qual você pode fazer um mix aqui de ração diária. E o mais legal é que você pode programar esse alimentador automático para gerar dia sim, dia não, que é exatamente a minha frequência aqui de alimentação no aquário. Então, se eu não me engano, ele tem 16 compartimentos. Então, se eu coloco dia sim, dia não, eu consigo ter uma autonomia aí de quase um mês aí, né? 30 dias corridos de autonomia, caso eu faça uma viagem super longa, né? Mais uma viagem média, né? De uma semana, no máximo 15 dias. Esse alimentador automático aqui, ele é muito bom e atende muito bem. Segundo aquário, pessoal, é o meu autociclante. Lindo, lindo, lindo. De 35 litros. É uma bacia, uma experiência que eu comecei através de um canal, né, que chama Biologia Massa. Observando os vídeos, eu comecei com uma bacia pequena, infelizmente, né? Mas aí eu aumentei a litragem. E para esse aquário, na qual predominantemente eu tenho Gups ou Lebiste, e recentemente coloquei Plati, mais ou menos há um mês, ele vive exatamente dessa forma que é. Sol, chuva, natureza, iluminação. Você vê que aí as alfaces d'água, né? A diferença que é a alface d'água ali do meu aquário para a alface d'água aqui com a luz solar, ela fica muito bonita, né? E ela cresce, que é uma beleza. Pessoal, esse aquário aqui tem 6 meses. Ele está aqui, um pouquinho aqui na minha área externa, né? Na varanda. E é uma experiência que deu super certo, né? Aqui eles se reproduzem bastante, inclusive bastante mesmo, né? Eu preciso controlar aqui, doando alguns peixes ou servindo até de alimento vivo para o meu aquário de 300 litros, para os acarabandeiros, eles adoram, né? Aí os alevinos de gup. E infelizmente não dá para crescer todos aqui, né? Fica uma população super grande, né? Num espaço de 35 litros. Mas pessoal, experiência aí que eu fiz para ver se iria dar certo, deu super certo. Eu não faço TPA nesse aquário, por quê? Porque de 3 em 3 dias eu coloco 7 litros de água, né? Então eu coloco aqui na extremidade e ele transborda aqui desse lado. E assim eu faço para estar renovando aí a qualidade da água. Outra coisa, como tem muita planta, inclusive alface d'água, vocês veem que lá dentro, né, tem muita e muita planta. Então a oxigenação desse aquário, aí é um pouquinho de ciência, né, pessoal? Biologia vem da fotossíntese da planta, né? Então ele vai produzindo aí a oxigenação, as raízes, né? Também quando ele produz o CO2, né? As plantas, aí é onde que eu tenho aí a oxigenação da água para os peixes, tá bom? Aqui também tem uma jiboinha, né? Ela vai crescendo aqui. E tenho aqui muita e muita e muita vegetação para a qualidade dos peixes. Ah, Klaus, isso aí é uma irresponsabilidade. Os peixes estão sem qualidades. Pessoal, aquário que peixe não se reproduz é um aquário ruim. Aquário que peixe se reproduz é um aquário bom. É só você ter aí a noção e a responsabilidade de qual espécie colocar num tipo de aquário autociclante.
Ok? E aí, pessoal, aqui tá os meus dois últimos aquários, dois aquários de 25 litros, tá? Aqui esses aquários ficam na minha área de trabalho, no meu escritório, tá? E foi uma experiência muito legal que eu tive mais ou menos ali, um pouquinho depois da pandemia. E aí eu montei para estar aí trabalhando, olhando peixe, né? Eu acho que tem 3 anos esses aquários, pessoal, se eu não me engano. Então, curto muito eles, tem 25 litros cada, né? Eu ia limpar eles para fazer esse vídeo, não vou limpar, até porque eu vou fazer a TPA deles hoje ainda, né? Fiz a TPA mês passado, inclusive a rotina de TPAs deles é de mês em mês, né? Porque como tem muita planta, dá muita alga. Esse primeiro aqui, predominantemente de Tetra Mato Grosso, que é o meu tetra preferido, né? Eles estão um pouquinho tímidos agora. Nesse aquário tem muitas e muitas plantas. Olha que legal. Aquele meu aquário ali que eu mostrei para vocês do autociclante, eu pego lá a alface d'água deles, coloco tanto nesse aqui, quanto lá no meu aquário de 300 litros. E os camarões gostam muito. Então, voltando para cá. Esse aquário de peixe, somente Tetra Mato Grosso. Tenho aqui camarão fantasma, né? Nesse aquário. Não sei se vai dar para ver agora e duas ampulares, ou seja, 25 litros para 8 tetra Mato Grosso, camarão fantasma, duas ampulares. Já nesse aquário aqui eu tenho especialmente gups ou lebiche, tá? Também se reproduzem bastante, vão ver que tem bastante filhote. Eu também faço o mesmo controle de quantidade, né? Tenho aqui camarões neocardinos, né? Eu acho espetacular esses camarões. Tenho camarões fantasma e tenho aqui dois plati, né? Porque eu coloquei plati? Uma experiência para ver se eles controlam aí um pouquinho as algas do aquário, principalmente as algas peteca. Então, a experiência de ter um aquário com camarão neocaridina e gups lebiste, para mim é muito satisfatório. Eles são tocados ali por dois hang-ons, né? De, se eu não me engano, 300 e poucos litros horas. Desculpa que desfocou. E todos os aquários, com exceção lá do autociclante, né? Tem o termostato, né? Na potência exigida aí pelo tamanho do aquário, né? Nesses aquários aqui eu não tenho CO2, né? Então aqui todas as plantas elas se desenvolvem somente com a iluminação e não faço fertilização líquida não, tá? E são realmente dois aquários que me deixam bastante satisfeito com o resultado que eles vêm me apresentando aí, né? Ano após ano, com o desenvolvimento deles. Eu falei 3 anos, mas pessoal, foi depois da pandemia, então tem 4 anos esse aquário. Fica exatamente aqui na minha área de trabalho. Mas é isso aí, pessoal. Tá aí os meus dois aquários de 25 litros. Concluindo os 4 aquários que eu tenho aqui na minha casa. Grande abraço, Olimpo. Espero que tenha gostado. Desculpa aí o vídeo longo, né? Aproveitei o mesmo vídeo para mostrar os 4 aquários. Valeu? Até logo. Cuidem bem dos seus peixes. Fui!